Olá, galerinha! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Estou muito feliz em ter vocês aqui comigo novamente. O tema de hoje é acentuação, muito importante para nós que escrevemos todo o tempo. Antes de lermos sobre os acentos e algumas regrinhas, vamos ver esse trava-língua. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Tentem aí vocês. Aqui nós percebemos, por exemplo, um acento agudo nas palavras sabiá e sábio. Em sabiá, o acento agudo, ele diferencia, deixa tônica a última sílaba, correto? Em sabia, não tem. Quer dizer que a palavra é paroxítona. Já em sábio, a sílaba mais forte é o primeiro A, sa, para deixar mais aberto. Então, vamos ver quais acentos nós temos. Como eu disse, o acento agudo, o nosso famoso chapeuzinho acento circunflexo e o acento grave. O acento agudo indica a pronúncia aberta da vogal, como em sabiá, sábio, parabéns. Ou seja, para sabermos acentuar bem, é preciso ler essas regrinhas, ok? Para a gente pronunciar a palavra certinho. Já o acento circunflexo, ele indica um som fechado, como em você, vovô e tantas outras palavrinhas. O acento grave é um pouquinho diferente. Ele é colocado apenas sobre a vogal A, indicando que há crase, ou seja, que ocorre a contração da preposição a com outra palavra. Como aqui. Vire à direita, por favor. Ok? Vamos olhar mais um exemplo. Você arrasa. Aqui eu uso um acento circunflexo para dizer também que vocês arrasam. Faz os exercícios, anota as dúvidas. Estão lá sempre do ladinho da apostila, correto? Mais uma vez, preste atenção em todas essas regras, especialmente lá no grave, ok? Porque aqui não indica tonicidade silábica. É só lembrar lá, tem uma contração, quer dizer, tem uma preposição a e um artigo também a. Juntos, eles precisam desse acento. Calma, nós vamos estudar isso novamente lá na frente, ok? Não se preocupem. Nós também temos os sinais gráficos. Entre tantos sinais gráficos, nós usamos mais 3 em língua portuguesa. Eu diria que o principal deles é o tio. Mas também tem o C cedilha e o hífen. O tio, ele indica um som nasal. Lembra lá do som nasal? É aquele que nós usamos o nariz para pronunciar a palavra também, como em não, cão, macarrão. Cuidado! A gente usa o tio em muitas palavras, mas ele não quer dizer que a sílaba onde que recebe o tio é a mais forte, tá bom? O cedilha nós usamos na letra C, antes de A, O ou U, ou para dar o som de SS, como aqui nesse exemplo. A aula de português já começou. Se eu não tivesse o C cedilha, ele ficaria comecou, né? Estranho. E o hífen
é usado para unir algumas palavras, como guarda-chuva. Mas prestem muita atenção na professora, crianças. Se vocês precisarem, tiverem ainda muitas dúvidas, ou uma dúvida pequenininha, voltem lá na apostila da aula passada, da sílaba tônica, para lembrar das regrinhas lá das oxítonas, como na palavra café, paroxítonas, como nas palavras bônus, e proparoxítonas, como na palavra xícara. Nós também temos a nova ortografia. Nós precisamos mudar algumas regras. Por isso que receberam lá uma nova escrita, ok? Um exemplo disso é a palavra feiura. Palavras como essa não são acentuadas. Por quê? Porque não se acentuam I ou U de paroxítonas, quando essas vogais estiverem após um ditongo. Aqui nessa palavra, nós temos a sílaba fei. O ei é um ditongo, e após o ditongo tem U, ou seja, não podemos acentuar essa palavra. Outros exemplos da apostila são baiuca, bocaiúva, também não são acentuados. Não se acentuam também palavras terminadas em e o, no singular ou no plural. Os exemplos aqui: vem, vou, perdoe e muitas outras. E uma terceira regra: não se acentuam as palavras para, pela, pelo, polo e pera. Acentos de diferenciação. Um último tópico que a gente precisa estudar quando falamos de acento. Antes de lermos algumas regras, vamos observar essas palavras, a partir do que a prof disse há algum tempinho e do que nós já estudamos ao longo das aulas. Essas palavras, será que elas estão acentuadas corretamente? Vamos ver. Acentua-se o verbo pode para evidenciar que está no tempo pretérito perfeito, ou seja, no passado. Como? Ele não pôde sair ontem, mas hoje ele pode. Então tem uma diferença, por isso é um acento de diferenciação. Então aqui no quadrinho, pôde e pode estão corretos. Acentua-se os verbos ter e vir para diferenciar singular de plural e seus derivados, como manter e deter. Opa, temos no quadrinho, tem acentuado. Ou seja, se eu estiver falando de plural, com o verbo ter, ele é acentuado. Vamos ver alguns exemplos. A turma tem 2 aulas de português. Aqui, tem não é acentuado, porque ele se refere à turma. Turma está no singular. Já no segundo exemplo, os alunos têm 2 aulas de português. Os alunos, plural. Então, toda vez que tivermos plural e o verbo ter, ele vai receber um acento circunflexo. Opa, aqui também tem a palavra para com acento e sem acento. Esse para com acento está errado, porque não se acentua essa palavra, como a gente viu antes, ok? Hora de praticar. Vejam lá na apostila, na página 40, o exercício 1. Lá está pedindo o quê? Para vocês marcarem a única alternativa em que não há erro de acentuação. Vamos ler juntinhos
Alternativa por alternativa. A. Quem conhece seus defeitos está muito próximo de corrigi-los. A virtude é comunicável, porém o vício é contagioso. Saúde e inteligência, eis duas recompensas da vida. A história glorifica os heróis, a vida santifica os mártires. Este plano de empréstimo não nos convém. Galerinha, eu não li as alternativas exatamente como elas estão escritas, porque aí tem vários errinhos de acentuação. Por causa disso, para facilitar a nossa resolução, eu marquei em negrito as alternativas. Então, quem conhece seus defeitos está muito próximo de corrigi-los. Opa, se eu não colocar o acento no está, no a, ele fica esta, ou seja, está errado. Próximo é uma palavra proparoxítona, então eu teria que acentuar o primeiro o, né? Próximo. Então está errado. Na letra B, a virtude é comunicável, porém o vício é contagioso. Olha ali, comunicável. Esse A do K precisa ser acentuado, assim como porém, que tem a mesma regra do convém, do também. O vício é contagioso. Vício também precisa ser acentuado. Para deixar o primeiro I do vi como a sílaba tônica. Na letra C, se eu não tiver o acento ali agudo no U, ele fica saúde. E não é saúde, é saúde, né? Então, eu preciso marcar essa sílaba tônica desse hiato aí. Ou inteligência. Inteligência também tem no E ali, no caso, precisa do circunflexo. Ou seja, essa alternativa também não está certa. E temos a letra D. A história glorifica os heróis, a vida santifica os mártires. Olha só, falei certinho com todos os acentos. História, O, né? Marca lá, abre o O. Heróis, marca o O também. E mártires, aqui é uma palavra também. Lá o A é o mais forte. Então, ele deveria mesmo ser acentuado. Ou seja, achamos a alternativa correta. Mesmo assim, vamos observar a letra E. Este plano de empréstimo não nos convém. Opa, temos empréstimo. O E é aberto, precisaria ser acentuado. O não, opa, cadê o tio do não? E nos convém. Convém, eu já disse, é como também, porém, precisa do acento. Ok? Então, a letra correta é a D. Muito bem, galerinha. A gente vai ficando por aqui, mas vou deixar alguns exercícios para vocês, das páginas 39, 40, 41, 42 e 43. Ok? Muito bem. Até breve, pessoal.